Olá, meus amigos, tudo certo? Vamos ver se isso aqui vai fazer o áudio ficar melhor. Esse vídeo é um pouco improvisado, assim, não fiz nenhum resumão, tô só com minhas marcações aqui, mas vamos que vamos, né? Bom, basicamente, a primeira, que primeira república? Olha lá, tô lá na frente, 1889, acho que é. Enfim, primeiro reinado do Brasil, Dom Pedro I, né? Basicamente, o que acontece? O Brasil fez sua independência ali em 1822. Tá certo, né? Se tiver errado também, calem a boca e fingem que eu acertei. Finjam que eu acertei. Nem conjugar verbo eu tô sabendo mais. Enfim. É que tá frio, meu cérebro congelou. Enfim, Dom Pedro I é agora o imperador do Brasil nessa nova fase que tá começando, que é o Brasil Imperial. O primeiro reinado é o primeiro. Vão ter 3 fases, tá? Esse vídeo vai ser só do Imperial. Tem o primeiro reinado, período regencial, que é quando Dom Pedro I, querido, volta para Portugal, deixa seu querido Pedrinho, que Dom Pedrinho II, o Little Pedro tem 5 aninhos e ele não consegue governar com 5 anos, então vai ter o período regencial, que outras pessoas vão regir no lugar dele, e por último, então, vai ter o segundo reinado, que vai ser com Dom Pedrinho, que vai ser Big Pedro já, né? Big entre aspas, né, que vamos combinar que Big com 15 anos nunca vi, mas tudo bem. Minha garganta tá muito ruim, eu vou buscar água. Tá. Então, basicamente, quando tem a independência, a minha régua caiu ali do nada. Quando tem a independência, a maioria, não a maioria, mas uma parte da população e das províncias vai se contentar com isso, porque vai pensar, eba, Brasil, vamos lá, tá crescendo uma identidade nacional, mas ao mesmo passo que isso está acontecendo, tem outras províncias e fatores, setores da população que vão olhar e falar assim, cara, não curti. Como, por exemplo, os reinóis, que eram chamados os comerciantes portugueses. Eles viam grande vantagem com o imperador português aqui no Brasil, né, o Dom João VI, e eles não queriam isso. Então, algumas províncias começaram alguns movimentos ali que queriam essa volta do governo português aqui no Brasil, uma coisa que provavelmente nunca aconteceria mesmo se eles ganhassem. Enfim. Aí Dom Pedro I pegou e falou assim, vamos fortalecer, então, agora que a gente é independente, vamos fortalecer nossos laços com outras nações e pô e pay. E aí, os Estados Unidos são os primeiros a olhar para o Brasil e falar assim, cara, vocês são o Brasil, independente, eu apoio. Por quê? Os Estados Unidos estavam passando pela doutrina Monroe, que é aquela coisa, as Américas não são um lugar para a Europa comprar coisas, sabe? Esses Estados Unidos aí por 1800 e piquinho. Aí, isso foi em 1824. As datas bem foda-se. Depois, Portugal fala assim, vocês querem que a gente reconheça vocês? Show de balls! Porém, vocês vão ter que nos pagar 2 milhões de libras esterlinas, porque vocês vão ter que nos indenizar por esse, nossa, que dano moral vocês virarem independentes. E aí o Brasil vai falar assim, caralho, né? Olha, os bolsos não tem um tostão. Aí olha pra Inglaterra e fala assim, oi amigos, tudo bom? Vocês poderiam nos dar dinheiro, nos emprestar dinheiro pra gente pagar eles? Só que acontece que Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra com o mesmo valor, praticamente. Então, pensa nesse esquema de meio que, Inglaterra, Brasil e Portugal é vocês. A Inglaterra dá esse dinheiro pra cá, tu dá esse dinheiro pra cá, o Brasil dá o dinheiro pra Portugal, e Portugal vai devolver pra Inglaterra. Ou seja, no fim o dinheiro não sai da Inglaterra. Então é uma loucura que é uma dívida nada a ver, mas enfim. E aí a Inglaterra, por fim, ela vai reconhecer a independência do Brasil. Ela só não tinha reconhecido antes porque ela olhou e falou assim, vai dar brete se eu reconhecer a independência do Brasil antes de Portugal, porque Portugal é que era a metrópole, né? E se eu reconhecer antes, vai ferrar pra mim, eu quero continuar tendo comércio, eu quero continuar tendo boas relações e tudo mais, então não vou fazer nada até Portugal se pronunciar. Né? E aí, depois que a Inglaterra aceita, né, a independência do Brasil, ela ainda fala assim, tá, eu vou aceitar, mas vocês vão ter que voltar a priorizar nossos produtos dentro do território de vocês também vão ter que começar a parar aos pouquinhos com o tráfico negreiro. E aí depois vai ter uns episódios interessantes que a Inglaterra vai começar a meter e falar assim, cara, se a gente vê um navio negreiro indo pro Brasil, vocês vão tomar ele nos couro. Aí o Brasil fala assim, não, Inglaterra, não se preocupem, a gente vai botar barcos na costa para impedir que esses navios negreiros cheguem. Só para inglês ver esses barcos. Mas deixa que eu falo disso quando chegar a hora, que agora não é hora disso, agora é hora de outras coisas. Ok. Aí
beleza, né, reconheceram a independência. O que vai acontecer? Em 1823, a Assembleia Constituinte, basicamente o imperador, ele tava meio que tendo um conflito ali pra ter seu espaço de brilhar, porque Dom Pedro I, né, monarca do jeito que era, queria o palco todo para ele. E a Assembleia Constituinte, então, que era esse órgão, vai apresentar um projeto constitucional, né, que fala assim, cara, somos independentes, precisamos de uma Constituição. Fizemos um projeto e esse projeto ele era cheio de princípios iluministas, liberais, então tu já tá cheirando que Dom Pedro I não vai curtir tanto, né? Aí, basicamente, o que vai acontecer? Tem todas as coisas aqui desse projeto, ele foi chamado de, se passasse, seria a Constituição da Mandioca. Por quê? O voto seria censitário. Esse projeto, ele, por mais que ele seja meio liberal, ele ainda não é 100%, né? Obviamente que eles não iam falar assim, gente, voto pra todo mundo, pra mulher e pra homem e escravos livres. Obviamente eles não iam fazer isso no primeiro projeto, não iam se meter a louco. Mas já foi uma loucura o que eles fizeram, porque aqui, ó, ela ficou chamada como Constituição da Mandioca. Eu acho que eu já falei isso, eu acho que eu tô ficando louco, mas enfim. Primeiro, ele é meio que lusofóbico, digamos assim, luso de português, fobia no sentido de aversão a essa coisa portuguesa. Essa Assembleia Constituinte tá olhando e falando assim, meu Deus, os portugueses são parasitas brasileiros. Quer dizer, brasileiros não, né? Esses malucos já não deviam mais estar aqui, então vamos meio que excluir eles aos poucos. E então, o voto, ele era censitário para homens. E por que é da mandioca? Porque aqui, ó, aos homens com renda anual igual ou superior a 140 alqueires de farinha de mandioca. Basicamente não era medido, então, pela renda. Voto censitário é por renda, só que aí a renda não era medida em dinheiro, é isso que eu quis dizer. Ela era medida em farinha de mandioca, saco de farinha de mandioca, alqueires, sei lá que diabo é isso. Aí, enfim, tem isso, né, do voto censitário. Aí eles também falaram assim, ô imperador, perdão, mas a gente é meio anti-absolutista, então tu não vai poder dissolver a Câmara, tá? Calma aí que a gente já vamos tocar nesse ponto de novo. Aí, esse voto, ele excluía as camadas populares, então, porque não tinha esse dinheiro todo, né, em farinha de mandioca, e também excluía os comerciantes portugueses, porque eles recebiam renda em dinheiro, e não em farinha de mandioca, né, era assim que era medida a renda deles, então eles não poderiam participar do voto. Aí, tá, ok. Aí, o Dom Pedro olhou e falou assim, vocês são anti-absolutistas, mas vocês estão com merda de galinha na cabeça, né, seus loucos. Porque eu sou absoluto, tá ligado? Eu que sou dono dessa porra dessa nação. Aí ele vai lá e ele dissolve a Assembleia Constituinte. Que querido, nossa, que lindo. E, enfim, vai ser. Tem nome aqui, Noite da Agonia. É um episódio que eu nunca tinha ouvido falar. Com nome assim, eu sabia que tinha dissolvido. Mentira, nem isso eu sabia, que eu era ignorante. Mas Sócrates também era e tá tudo certo. Aí Dom Pedro olhou e falou assim, vai pegar mal eu dissolver os malucos que tava querendo ajudar o povo, né? Que o povo tava curtindo as ideias deles, eu fui lá dissolver. Então eu vou criar um bagulho aqui tribom, cara. 10 membros. É o Conselho de Estado. Que ele queria fazer a Constituição, então. E aí essa comissão de 10 pessoas, ele vai ser bem excludente. Então aqui, ó, 800 mil réis, a renda das pessoas, e idade mínima de 40 anos. E essas pessoas, então, iam ter que fazer a vontade do imperador. Aí vai surgir, um ano depois, então, dessas loucuras todas dele dissolver a Assembleia, porque ela... Então, por que ele dissolveu a Assembleia Constituinte? Porque eles apresentaram o projeto da Constituição da Mandioca, que ele olhou e não gostou. Aí a Constituição Real, que vai vir a primeira Constituição do Brasil de 1824, ela fala, então, algumas coisas bem parecidas com aquele projeto. Então, ó, eleições indiretas, que aí é parecido com o bagulho dos Estados Unidos. Não sei, tipo assim, ó, não é que eu vou chegar e já vou votar direto pro governador. Eu vou pegar e eu vou votar pra alguém votar pro governador. Não faz sentido, mas faz sentido, tá? O catolicismo foi instaurado como religião principal do Brasil. Principal, como é que é? Oficial do Brasil. E aí tinham algumas coisinhas ali mais adentro, tipo assim, como é? Os clérigos, eles eram tipo funcionários públicos, então era o imperador que pagava eles, o imperador, ele vira o chefe da igreja do Brasil.
Tipo assim, como assim o chefe da igreja é o imperador, sabe? Isso é meio louco da cabeça, mas tudo bem. E também as bulas papais, que são, tipo, os bagulhos. Papai! As bulas papais, que são os bagulhos que os papas emitiam pra falar, tipo, de fé e de coisa assim, que os papas eram fodão. Eles só podiam emitir se o imperador gostasse do que eles escreviam. Então, tipo, eles meio que submetem tudo ao Estado. Até porque vai ser criado o poder moderador. Minha garganta tá me matando, gente. Tá, eu já falei do voto censitário, porém a diferença é. Calma, vamos falar. Tá, poder moderador basicamente é criado um novo. Não, porra, eu sou muito desorganizada mentalmente, perdão. Ó, voto censitário. Calma, o poder moderador eu já falo mais sobre. O voto censitário, ele vai ser feito agora, então, com essa Constituição de 1824. Ela vai ser. O voto censitário vai ser por renda, dinheiro. Renda de dinheiro, não por farinha de mandioca lá. E aí isso vai incluir, então, os portugueses. Porque eles não seriam inclusos antes, porque não era medido do jeito deles. Agora eles são inclusos também. Por que tá sendo incluso? Porque Dom Pedro I não passa de um português, né, cara? Porra, filho de português aqui do Brasil, português. Entendeu? É isso que é louco. Porque por mais que o Brasil esteja formando sua identidade nacional, esse maluco não passa de um parasita. Me passei, perdão. Não gosto de monarcas. Agora vamos falar do poder moderador que eu queria tanto falar. Basicamente, esse bagulho foi idealizado por um cara lá, o nome dele não é importante, mas eu vou falar, Benjamin Constant. E ele basicamente, ele falava que, tipo assim, algumas coisas iam ser importantes ter alguém pra moderar. Poder moderador. Que, em teoria, cadê? Em teoria, era só para equilibrar os três poderes, mas na prática, basicamente, o poder moderador controlava todos. Então, mesmo que os outros poderes chegassem na decisão mais democrática do mundo, se o imperador olhasse e falasse assim, não, mas não gostei, não vai passar. Não vai passar. Vai curar a fome mundial. Putz, que pena, não vai passar. Era basicamente isso. O poder moderador, ele moderava tudo. Se ele não gostasse, foda-se. Tá. É isso. Basicamente, o imperador passa a controlar a nação. Aí, outra coisa aqui, ó. Dom Pedro, por conta do poder moderador, recebia o direito de indicar presidentes de província, dissolver o parlamento e as assembleias provinciais. Ou seja, tá meio que quase o oposto. Algumas coisas eles pegaram daquela proposta, botaram e mudaram tudo para ficar do jeito que Dom Pedro queria. Nomear senadores, suspender magistrados e sancionar decretos. Ou seja, se não fosse de acordo com o que ele queria, não ia passar. E aí agora as contestações que acontecem pra já ir chegando pro fim desse primeiro reinado. Porque, obviamente, vai ter uma grande parcela da população que vai olhar pra isso e vai falar assim, cara, vocês estão chapando. Não é possível que esse monarca vai chegar aqui e vai fazer uma porra de uma dominação 2, porque ele tá fazendo a gente ter que passar por uns bagulho que a gente não quer. Aí, vai acontecer em Pernambuco, principalmente, a Confederação do Equador. Confederação do Equador, 1824. What is that? Bom, em 1817 tinha acontecido uma revolução lá em Pernambuco, que ela foi chamada de Revolução dos Padres, inclusive, porque uma galera do clero participou, enfim. Uns caras participaram, que era basicamente por isso. Eles queriam separar Portugal do Brasil e tudo mais, antes da independência, isso. E aí agora, essa gente que já tinha se revoltado tá olhando pra esse Brasil meio controlado demais, não estão curtindo e estão já se organizando. Aí, Dom Pedro I, que não era bobo, olhou e falou assim, esses caras não vão me querer, né? E aí, ele pegou e ele nomeou um governador que era amigo dele pra ficar lá em Pernambuco, porque ele sabia que os caras não iam curtir. Só que aí, os caras olharam e falaram assim, tu tá afastando. Oxi, do nada recebi uma mensagem do WhatsApp. Tu tá afastando o cara que a gente confia pra botar um cara teu. A gente não curtiu. Aí ele percebeu que a popularidade dele tava caindo. E aí ele pegou e botou um cara que eles queriam lá em outro canto. Só que meio que, tipo assim, foda-se, sabe? Eles não gostaram dessa atitude dele. E aí, em 2 de julho de 1824, os políticos romperam com o Império, os de Pernambuco, os políticos de Pernambuco, e fundaram uma república independente e outros estados da região. Então, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte fizeram a mesma coisa, e essa república ficou chamada de Confederação do Equador, porque se tu pegar o Brasil, eu posso ser muito imbecil.
Mas olha aqui o Brasil. Tá vendo? Por conta da posição geográfica dele. Gente, eu sou um pouco burrinha em geografia física. Mas enfim, por conta dessa posição geográfica, basicamente eles se chamaram de Confederação do Equador, tá? Enfim, me perdi aqui. Aí eles tinham esses ideais mais liberais, isso ficava circulando pelos jornais. Aí o Cipriano Barata, ele fundou um jornal lá que publicava um monte desses bagulho. Também um outro líder de um movimento lá, enfim, que é o Frei Caneca, é muito importante para essa época. Basicamente, Dom Pedro começou a reprimir esse movimento, porque ele pensou assim, cara, o Brasil vai se fragmentar. Começou a reprimir, começou a condenar um monte de gente pra forca, começou a custar caro fazer essas louquice dele, e no fim, o Frei Caneca foi condenado pra ser morto, só que o Carrasco, nenhum Carrasco quis matar ele, porque falaram assim, cara, matar Frei, eu vou pro inferno, eu vou queimar no fogo do inferno. E aí, então, fuzilaram o Frei Caneca. Isso já começou a fazer o imperador ficar mais ferradinho. Aí a Guerra da Cisplatina também foi outra coisa que, assim, o Brasil, ele tinha, durante o período joanino, anexado essa região da Cisplatina pro território dele, e aí a Argentina entrou em guerra com o Brasil por causa dessa Cisplatina aí, desse território, e uma rebelião ali fez com que, então, o general, que eu não sei falar o nome dele, porque é em espanhol, eu não sei falar espanhol, Lavalleja, sei lá como é que se fala essa coisa. Ele disse, então, que ele queria separar do Brasil a Cisplatina. Enfim, começou a ter uma intervenção militar ali. O Brasil gastou muito também com custos militares. E aí a Inglaterra interveio, eu acho, e falou assim, cara, a gente não quer perder laço com o Brasil, mas a gente também não quer ferrar nossa reputação com a Argentina. Então, vamos propor o seguinte, agora a Cisplatina virou Uruguai. E é isso que aconteceu, a Cisplatina se tornou independente, virou Uruguai, até porque a Inglaterra queria ter um novo território para influenciar. Beleza. Aí o Dom Pedro tinha ficado com essas pendências monetárias, né? E aí, para pagar isso, ele pegou e falou assim, vou emitir papel moeda para conseguir, né, dar uma melhorada nisso. Só que o idiota não estudou economia, e aí isso, quando tu tem muito de um produto, ele começa a desvalorizar o preço, porque a oferta é grande, a demanda talvez seja pouca, o preço cai para balancear. Caiu o preço da moeda, desvalorizou o preço da moeda e começou a aumentar os preços, porque é inflação, né? Inflação. E aí as pessoas começaram a olhar e falar assim, tá, o maluco nos manda pra guerra, a gente nem queria ir pra guerra, a gente teve que ir pra guerra, a gente teve que pagar mais preço caro, enfim, tomamos no cu, não gostamos desse cara. E aí começaram a ir contra Dom Pedro I. E aí vamos chegar para a parte da abdicação. Calma aí que eu vou lá pegar os negócios que eu escrevi mais direitinho. Ok, basicamente então, para chegar nessa parte da abdicação, tem uma coisa acontecendo lá em Portugal que é muito louca, que basicamente assim, Dom João morre, e aí vai ficar uma questão pendente, como assim, quem que vai suceder, quem que vai ser o sucessor do trono português? Porque Dom Pedro I estava aqui no Brasil e falou assim, cara, não vou voltar pra lá, vou continuar aqui no Brasil, foda-se. E aí ele manda cadê? Dona Maria da Glória, que é a filha dele, pra ir pra lá pra virar a rainha de Portugal. Tá lá. Aí Dom Miguel, que era primo do Dom Pedro I, se eu não estou enganada, olha e fala assim, ou ele era primo do Dom João VI, eu não lembro, mas ele era primo de alguém ali da família. Ele olha e fala assim, cara, eu queria muito ser rei, meu sonho. Era meu sonho ser rei. Aí ele olha e ele fala assim, vou casar só no papel, assim, porque não é nada romântico, tá? Ele queria casar só pra pegar a porra do trono. Aí ele vai fazer esse movimento pra pegar o trono pra ele. Aí, então, Dom Pedro fica meio assim, porra, o que eu faço aqui, né? Que tá complicado, eu tenho que ir lá pra Portugal pra manter o trono comigo, não quero deixar minha filha com aquele louco lá, enfim. E aí, aqui no Brasil, o que acontece? Aqueles críticos que estavam acontecendo ali, é Confederação do Equador, não sei o que tinha nos jornais circulando, tem um cara em específico chamado Líbero Badaró. Líbero Badaró era um crítico do Dom Pedro, vivia publicando coisa, e aí ele é assassinado. Aí a galera olha e fala assim, Dom Pedro I, foi tu que matou esse maluco? Dom Pedro I fala assim, cara, não sei quem matou. Não sabemos quem matou, mas, assim, ó, provavelmente, sabe fanático? Tipo assim, algum fanático de Dom Pedro I falou assim, ai, cala sua boca, não fala mal do meu homem.
matou Liber Badaró. Aí, tem até uma frase aqui que eu anotei que eu achei linda, ó. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. E aí, então, Dom Pedro I vai lá pra Minas Gerais pra fazer alguma coisa que eu não lembro o que ele foi fazer. E aí toca a marcha fúnebre nos sinos das igrejas quando ele chega lá. Aí tu pensa, a putice que esse cara ficou, porque estavam chamando ele de assassino, basicamente. Tu matou o Libero Badaró. Aí ele ficou puto, voltou pro Rio de Janeiro, e quando ele voltou lá, os apoiadores dele estavam meio que indo contra os caras que não gostavam dele, porque eles meio que não se orquestraram, mas assim, ficou um clima meio tenso. E aí aconteceu 1831, a Noite das Garrafadas, que é esse momento, então, do Rio de Janeiro, que a galera pega... Ah, eu ia bater minha garrafa com tudo na mesa, mas ela vai quebrar. Enfim, pega... Pá, pá, sai se matando, se esbufeteando, enfim. Um monte de gente morre, se danifica, se machuca, enfim. E aí, Dom Pedro I, então, abdica, né? Porque ele tem que voltar lá pra Portugal pra ver toda aquela questão da filha dele, não sei o quê. E... me perdi aqui, mas enfim. E aí, ele volta pra Portugal e fala assim: povo brasileiro, não tema, eu tenho um sucessor incrível pro trono. Só que vocês vão ter que esperar alguns anos, porque ele tem 5 anos ainda. Aí a galera fala assim: hã? E aí tá lá, Dom Pedrinho II dando tchau pra Big Dom Pedro I. E é assim, Brasil nascendo com um pai que abandona o filho, e o filho que vai ser um imperador tão bosta quanto o pai foi. E aí vai começar a regência trina do Brasil, que vai ser basicamente esses grupos de liberais e conservadores, e enfim, é uma loucura, gente. Em resumo, é isso. Eu espero que tenha dado pra entender. Quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. Quem rouba muito e esconde vai de barão a visconde. Com isso, terminamos o vídeo de hoje. Em breve sairá vídeo do período regencial e da Segunda República. Segunda República? Que Segunda República? Segundo reinado. Tchau.